Muito bem, gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da área de arquitetura de dados, tá? Então, a área de arquitetura de dados, ela é o cimento para uma boa estratégia. Se preocupa com todos os elementos básicos de um ambiente de desenvolvimento da ciência dos dados, né? O Data Science. É responsável também por manter um blueprint para toda a empresa, tá? Então, olha lá. Na área, né, de dados, ou a área de arquitetura de dados, ela tem os três perfis que a gente já viu. Em geral é assim, tá, galera? Aqui a gente está falando de uma empresa que segue tradicionalmente as posições das áreas. Uma área de arquitetura ela pode ter várias configurações, mas o mais normal, o mais comum, é que ela esteja debaixo do CDO. Tá? Então, essa é a configuração normal, tá? Mais comum, mas existem vários sabores. Tem empresas grandes hoje que optaram por criar uma área de arquitetura, tá? E dentro dessa área de arquitetura tem uma vertical de arquitetura de dados. Eu particularmente eu não gosto dessa configuração. Essa configuração gera muita lentidão e gera muito conflito dentro da empresa, tá? Então eu gosto realmente da abordagem onde a arquitetura de dados fica diretamente relacionada ao CDO. Tá? Então vamos lá. A arquitetura de dados, né? A gente tem aí os arquitetos, claro, né? Arquiteto cloud, arquiteto de dados, os engenheiros de dados, né? Os engenheiros que vão definir a estratégia de engenharia de dados e o DataOps, tá? Ou os DataOps. Aqui também, tá? Aqui também aí se vocês pegam alguma literatura, vocês podem ver que dependendo da configuração e objetivo da sua empresa, pode existir uma área exclusiva de DataOps, né? Não é comum, é uma estratégia arriscada, né? Uma estratégia estilo empresas startups, que hoje em dia a gente tem aí Spotify e outras empresas que nasceram dessa forma, né? Que são basicamente empresas mais digitais, mas tem a sua vantagem, tem a vantagem de que você cria, né, squads de trabalho e isso pode avançar mais rápido, né? Em geral, é assim que funciona, tá, galera? A arquitetura de dados tem os três perfis aí que a gente citou. Legal, então também vimos já isso em aulas passadas, que eles são responsáveis por cinco pilares, né? A arquitetura do ambiente baixo, a arquitetura cloud, a arquitetura de dados, a arquitetura discovery e a arquitetura de consumo. Cada uma tem a sua complexidade, cada uma está entrelaçada na outra e precisa de atenção para a definição, né? Dentro da arquitetura de dados, lembre-se que a arquitetura de dados entra aqui bastante forte os engenheiros de dados, né? Vamos lá, mas isso a gente já viu, não serve tanto. O que realmente eles têm que definir, né? Quais são os passos que eles têm que definir? Então, eles têm que garantir que os projetos respeitem a arquitetura de dados. Isso é básico, né, galera? Quando chega um projeto, e geralmente os projetos hoje em dia, né, gravando esse curso em 2022, hoje em dia, todo projeto é um projeto de dados, né? O projeto necessita de dados ou para desenvolver algo ou para desenvolver o Analytics depois. Então, é muito difícil você ter um projeto dentro da sua companhia que não necessite de dados. Tá? É bem complicado, né? Você afirmar que não, esse projeto não vai precisar da área de dados. Não visualizo nenhum projeto hoje em dia a esse nível, né? Dessa forma. Legal. Então, eles precisam garantizar que, né, eles precisam garantir que esses projetos respeitem a arquitetura. Não adianta um projeto chegar e falar, não, sabe o quê? Eu vou fazer da minha forma, eu vou extrair os dados da forma que eu conheço. Não, não pode, né? Tem que respeitar a arquitetura de dados da companhia. Legal. Manter a coerência dos domínios de dados em relação à estratégia da empresa. Esse é outro conceito muito básico, né? Se eu sou um retail, né, eu vendo ali colchão, eu vendo geladeira, eu tenho minha cadeia aí de supermercados, eu não posso ter domínios de shopping, né? De lugares onde eu vou subir ativos imobiliários. Não tem muito sentido. Eu preciso ter domínios de retail, né? Então,
garantir que os domínios tenham uma relação direta com a estratégia empresarial é fundamental para que, depois que eu vou analisar esses domínios, tenha alguma coerência, né? Então, um domínio cliente faz sentido em um banco, faz sentido em um retail, faz sentido em várias companhias que lidam com o público. Mas se eu sou uma companhia que não lido com o público, né? Se eu sou uma companhia que extraio, não sei, cristal, né, e tenho ali o meu intermediário que não é o meu cliente final, não vai fazer muito sentido ter um domínio cliente, por exemplo, é cliente final nesse caso. Então, manter essa coerência é muito importante, né? Assim, a estratégia da companhia tem que estar refletida nos domínios de dados. Legal. Manter atualizado os blueprints. Bom, para quem não sabe, blueprints são frameworks de trabalho, são versões do framework de trabalho, né? Então, se eu defino um framework, eu tenho que colocar um selo nele, né? E esse selo, em geral, a gente chama de blueprint. É um termo bem de dados no mercado, né? Várias áreas utilizam, mas aí depois, se vocês quiserem, busca aí, né? Blueprints, vão entender bem. Mas isso, é garantir um framework único de trabalho, tá? É garantir garantir que isso fique atualizado, né? Mas, vamos lá. Orientam os provedores sobre a tecnologia utilizada. Óbvio, né, galera? Então, quem tem que orientar os provedores sobre o meu blueprint, sobre como eu tenho, né, a arquitetura de dados armado, é o engenheiro é o arquiteto e engenheiro de dados, né? Então, eles precisam, a área de arquitetura de dados precisa atualizar os provedores constantemente. Olha, mudou uma peça, agora o ambiente baixo não funciona mais assim. Geralmente, isso acontece com documentação, né? Documentação que todo mundo odeia fazer, né? Mas, enfim, a gente precisa aí fazer um pouco de documentação, porque senão o provedor vai ficar perdido. Não adianta só falar, tá, galera? Realmente tem que estar documentado. Essa orientação ao provedor tem que ser presencial, né? Ou virtual. Hoje em dia a gente está no mundo virtual, mas ela precisa estar escrita. Se ela não está escrita, vai ficar difícil que o seu provedor tome isso como verdade absoluta, né? Então você precisa escrever essa documentação, tá? Legal. Seguindo, provam novas tecnologias. Claro, se eu tenho que manter o meu blueprint atualizado, se eu tenho que orientar meus provedores, eu tenho que estar provando novas tecnologias constantemente, né? O mundo de dados é um mundo que se move muito, igual o mundo de informática, né? É um mundo baseado na informática, então a gente precisa sim provar tecnologias novas a todo momento, né? Não adianta a gente ficar ali só olhando, daqui a pouco a gente muda, ou vai vir aí daqui a pouco um novo provedor de internet, por exemplo, e aí a gente vai e muda. Não funciona assim. Eu tenho que estar constantemente provando, né? Constantemente fazendo aí os meus MVPs, fazendo minhas POCs, né? Nas provas de conceito, para ver se realmente o meu blueprint aqui, né? Meus frameworks definidos fazem sentido ou não, né? Porque isso é muito dinâmico, galera. Muda muitas vezes inclusive durante o próprio ano, às vezes você pode ter alguma variação de tecnologia, tá? Legal. Garantem a não duplicidade de iniciativas. Isso é fundamental. Esse eu acho que é um dos pontos mais relevantes, né, do nosso perfil e da nossa área de arquitetura de dados. Garantir que não existe duplicidade de iniciativas na companhia é realmente muito relevante, primeiro, para o seu bolso, para o seu tempo e para as suas vendas, tá? Porque o que acontece muito é que os projetos, eles sempre estão focados em solucionar um problema muito pontual, né? E quando você está focado em solucionar um problema muito pontual, né? O seu foco está ali, não, vou resolver esse problema. Você não está enxergando o todo. E geralmente o que acontece é que os projetos fazem extração de dados e acabam duplicando as coisas dentro do seu data lake, do data warehouse, dentro do seu data mesh, tá? Então, garantir essa não duplicidade é muito relevante para toda a companhia. Se você não garante, né, essa não duplicidade, você vai causar
um problema interno muito grande de documentação, de extração de dados, de capa de integração. Então, realmente tem que estar, os arquitetos têm que garantir que as coisas não estão sendo duplicadas, que uma extração é única, que um domínio é único, que as pessoas responsáveis pelos dados sejam únicas, tá? Senão, realmente, a coisa fica um pouco estranha. Vamos lá. E o último que eu coloquei aqui na lista para vocês garantem que cada contrato saia com um capítulo de dados, tá? Então, olha só, eu tenho lá minha RFP, minha RFI, né? Eu tenho meus contatos, geralmente as áreas que não são de tecnologias, elas simplesmente contratam um provedor sem falar com a galera de tecnologia, né? Então, esse tipo de coisa passa muito, né? Então, para minimizar um pouco esse impacto, você tem que exigir um capítulo de dados dentro do contrato com cada provedor, onde esse capítulo basicamente vai falar que você necessita ter acesso aos dados que estão aí, que você necessita de um espaço para poder conectar os dados, que você precisa que eles respeitem algumas normas de dados definidas na companhia, tá? Suporte também é muito importante, garantir a velocidade de transmissão de dados e todos os outros itens essenciais para que os seus blueprints e para que suas extrações funcionem bem, tá? Não adianta simplesmente contratar um provedor e não pôr aí um parágrafo de dados dentro do contrato. Galera, tem que ter, tá? A área de arquitetura de dados tem que ser responsável por isso. Eles precisam garantir que o capítulo de dados seja incluído em cada contrato com cada provedor de software, com cada provedor de solução, com cada provedor de serviço. Tem que estar, tá? Muito bem, essas são as atribuições que são mais relevantes dentro da área de arquitetura de dados. Vamos para a próxima e eu vou mostrar para vocês também as que são relevantes para a área de operação.